Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 2. Corações em luta. Em sua vila adornada de rosas, no sopé do Aventino, para o lado do Tibre, Quinto Varro, jovem patrício romano, meditava. Regressara ao templo doméstico depois de longo trabalho na galera da frota comercial de Opílio Vetúrio, na qual desfrutava a distinção do comando para ligeiro descanso no lar, e depois do beijo carinhoso à esposa e ao filhinho, que se deliciavam brincando no triclínio, repousava agora, lendo algumas sentenças de Emílio Papiniano em florido caramanchão do jardim. Roma atravessava, no ano 217, sob pesada atmosfera de crimes e inquietações, os últimos dias do imperador Marco Aurélio Antonino Bassiano, cognominado de Caracalla. Desde a morte de Papiniano, cruelmente assassinado por ordem do César, desiludira-se o império quanto ao novo dominador. Bassiano, longe de respeitar as tradições paternas, na esfera governamental, desmandara-se em vasta conspiração de tirania contra o direito, não só alimentando a perseguição contra os grupos nazarenos mais humildes, mas também contra todos. Abre nota de rodapé. O governo de Caracalla, conquanto fosse um tanto benigno para os cristãos, situados em posição favorável na vida pública, permitiu a perseguição metódica aos escravos e plebeus dedicados ao Evangelho, então considerados inimigos da ordem política e social. Fecha a nota de rodapé. Os cidadãos honrados que ousassem desaprovar-lhe a conduta. Encantado com os conceitos sábios do célebre jurisconsulto, Varro confrontava-os com os ensinamentos de Jesus, que detinha de memória, refletindo sobre as facilidades da conversão da cultura romana aos princípios do cristianismo, desde que a boa vontade pudesse penetrar o espírito dos seus compatriotas. Descendente de importante família, cujas raízes remontavam à República, não obstante a grande pobreza de bens materiais em que se debatia, era apaixonado cultor dos ideais de liberdade que invadiam o mundo. Doíam-lhe na alma a ignorância e a miséria com que as classes privilegiadas mantinham a multidão, e perdia-se em vastas cogitações para encontrar um ponto final aos milenários desequilíbrios da sociedade de sua pátria. Reconhecia-se incapaz de qualquer mensagem salvadora e eficiente ao poder administrativo. Não possuía ouro ou soldados com que pudesse impor as opiniões que lhe fervilhavam na cabeça. Entretanto, não ignorava que um mundo novo se formava sobre as ruínas do velho. Milhares de homens e mulheres purificavam-se mentalmente sob a inspiração do espírito renovador. A autocracia do patriciado lutava desesperadamente contra a reforma religiosa, mas o pensamento do Cristo, como que pairava acima da terra, conclamando as almas a descerrarem novo caminho ao progresso espiritual, ainda mesmo à custa de suor e sangue no sacrifício. Abismado em reflexões, foi trazido à realidade pela esposa, Cíntia Júlia, que veio ter com ele, guardando nos braços o filhinho Tassiano, com apenas 1 ano de idade, a sorrir doce e terno,
como se fora um anjo arrebatado ao berço celeste. Cíntia revelava nos olhos escuros a chama da vivacidade feminil, deixando entrever de imediato a trama das paixões que lhe desbordavam da alma inquieta. Largo péplo de nevado linho realçava-lhe as formas de Madonna e menina, evocando o perfil brejeiro e lindo de alguma ninfa que se houvera repentinamente transformado em mulher, contrastando com a severa expressão do marido, que parecia infinitamente distanciado da companheira pelas afinidades psíquicas. Quinto Varro, não obstante muito moço, trazia a máscara fisionômica do filósofo, habituado a permanente mergulho no oceano das ideias. No contentamento de uma cotovia pauradora, Cíntia reportou-se à festa de Úlpia Sabina, a que comparecera na véspera junto de Vetúrio, que lhe fora desvelado parceiro. Deteve-se entusiástica na descrição dos bailados de invenção da própria dona de casa, que aproveitara a vocação de escravas jovens, tentando repetir para o esposo, com harmoniosa voz, alguns trechos da música simbólica. Varro sorria, condescendente, qual se fora um pai austero e bondoso, escutando as infantilidades de uma filha, e pronunciava, de quando em quando, uma ou outra frase curta de compreensão e encorajamento. A certa altura da conversação, fixando a esposa, como quem pretendia tocar em assunto mais sério, observou: "Sabes, querida, que hoje à noite será possível ouvir uma das vozes mais autorizadas do nosso movimento das Galhas?" E talvez porque a mulher silenciasse pensativa, continuou: "Refiro-me a Ápio Corvino, o velho pregador de Leão que se despede dos cristãos de Roma." Abre nota de rodapé. No tempo da dominação de Roma nas Gálias, o nome da cidade de Leão era Lugdunum. Fecha a nota de rodapé. Na mocidade, foi contemporâneo de Átalo de Pérgamo, admirável herói entre os mártires gauleses. Corvino conta mais de 70 anos, mas, segundo as impressões gerais, é portador de um espírito juvenil. A jovem senhora esboçou largo gesto de enfado e murmurou: "Por que nos preocuparmos tanto com esses homens? Francamente, da única vez que te acompanhei às catacumbas, voltei aflita e desanimada. Haverá qualquer senso prático nas divagações que ouvimos? Porque arrostar com os perigos de um culto ilegal para somente insistir em desvarios da imaginação?" Com ironia e agressividade, prosseguia para o esposo triste: "Acreditas possa eu conformar-me com a louca renunciação de mulheres, quais Sofrônia e Cornélia, que desceram do Fausto Patrício para a imundície dos cárceres, ombreando com escravas e lavadeiras?" Desferiu rumorosa gargalhada e acrescentou: "Faz alguns dias, quando ainda te encontravas em viagem na Aquitânia, Opílio e eu conversávamos na intimidade, quando Popéia Silene veio ter conosco, pedindo esmolas para as famílias vitimadas nas últimas perseguições, e vendo os meus jarros, instou comigo para abandonar o uso de cosméticos. Rimo-nos fartamente da sugestão. Para atendermos aos princípios de um homem que morreu na cruz dos malfeitores, vai para 200 anos, precisaremos adotar a indigência e vaguear no mundo como se fôssemos fantasmas? Nossos deuses não nos reservam um paraíso de mendigos discutidores,
Nossos sacerdotes guardam dignidade e compostura. Após leve pausa, em que fitou o esposo sarcasticamente, aduziu: aliás, devo dizer-te que tenho sacrificado a Esculápio em teu favor. Temo por tua saúde. Vetúrio é de parecer que os cristãos são dementes. Não observas quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo desde o início de tuas novas práticas? Depois de longas ausências da família, não regressas na posição do marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guardas o pensamento e a palavra em sucessos do culto abominável. Há tempos, afirmava Sabina, que a perigosa mística de Jerusalém enfraquece os laços do amor que os numes domésticos nos legaram. E disse-ia que esse Cristo te domina por dentro, afastando-te de mim. Cíntia, agora, de semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso, enquanto o filhinho sorria ingênuo em seu regaço. Grande tola, obtemperou o marido preocupado. Poderás admitir que te possa esquecer? Onde reside o amor, senão no santuário do coração? Quero-te como sempre, és tudo em minha vida. Mas e a dependência em que vivemos? Clamou Cíntia, descoroçoada. A pobreza é um espantalho. És empregado de Opílio e residimos numa casa que ele nos cede por favor. Por que não te arrojares, tanto quanto meu primo, no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios e chácaras? Acaso não te sentes humilhado ante a nossa posição de inferioridade? Quinto Varro estampou indisfarçável amargura no semblante calmo. Afagou a linda cabeleira da esposa e objetou, contrafeito: por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Conviria o favor da riqueza sobre a desgraça de tantos? Como reter escravos quando tentamos libertá-los? Estimarias ver-me em transações inconfessáveis com a perda de nossa consciência reta? A esposa chorava desagradavelmente, mas, evidenciando o propósito de alterar o rumo da conversação, Varro acentuou: esqueçamos as futilidades. Vamos, ouviremos juntos a palavra de Corvino. Um carro nos conduzirá à noitinha. Para voltarmos ao lar morrendo de fadiga? Respondeu a mulher, derramando copiosas lágrimas. Não, não irei. Estou farta. Que nos podem ensinar os gauleses bárbaros, cujas pitonisas leem os augúrios nas vísceras ainda quentes de soldados mortos? O jovem esposo deixou transparecer nos olhos invencível tristeza e considerou: crueldade nos gauleses? E nós, com tantos séculos de cultura, afogamos mulheres indefesas na corrente viciada do Tibre, assassinamos crianças, crucificamos a mocidade e desrespeitamos a velhice, sentenciando anciãs veneráveis ao repasto das feras, simplesmente porque se consagram a ideais de fraternidade e trabalho, com a dignificação da vida para todos. Jesus, Varro ia fazer uma citação evangélica, recorrendo às palavras do Divino Mestre. Cíntia, porém, elevando o tom da voz que se fez mais áspera, gritou: sempre o Cristo, sempre o Cristo. Lembra-te de que a nossa condição social é miserável.
Foge à punição dos deuses, rendendo culto a César, para que a fortuna nos favoreça. Estou doente, alquebrada, não tenho a vocação da cruz. Detesto os nazarenos que esperam o céu entre discussões e piolhos. O moço patrício contemplou a companheira compadecidamente, como se deplorasse no íntimo a insensatez das palavras que pronunciava, e notando que o pequenino chorava a estender-lhe os braços, tentou acariciar a criança, observando: por que tanta referência à pobreza? Nosso filhinho não será por si mesmo um tesouro? Cíntia, contudo, arrebatou a ternura paterna e, recuando num salto precipitado, exclamou: Tassiano jamais será cristão. É meu filho. Consagrei-o a Dindimbene. A mãe dos deuses defendê-lo-á contra a bruxaria e a superstição. Em seguida, buscou o interior apressadamente, tangida por incompreensível tortura moral. Quinto Varro não tornou a leitura. Perdido em profundas reflexões, debruçou-se no muro que separava o jardim da via pública e demorou-se na contemplação de extenso bando de meninos que se ocupavam num jogo infantil, lançando pedrinhas sobre as águas, e de pensamento centralizado em seu pequeno Tassiano, sem saber definir os escuros pressentimentos que lhe envolviam o peito, reparou que estranha amargura lhe tomava o coração. No crepúsculo adiantado, sem conseguir reavistar-se com a esposa, que se ocultara com o filhinho na câmara do casal, tomou o carro de um amigo que o conduziu até a casa humilde do venerável Lisipo de Alexandria, um grego ilustre, profundamente devotado ao Evangelho, que residia em desconfortável choupana a desmantelar-se na estrada de Hóstia. Pequena assembleia de adeptos havia se formado na sala simples. Com surpresa, foi informado de que as despedidas do grande cristão gaulês não se realizariam naquela noite, e sim na seguinte. Corvino achava-se desse modo à disposição dos amigos para um entendimento familiar. Não havia, porém, outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177. Os tormentos dos cristãos leoneses eram narrados minuciosamente pelo nobre visitante. Enquanto o círculo ouvia, estático, o ancião das Galhas recordava com prodigiosa memória os mínimos acontecimentos. Repetia os interrogatórios efetuados, incluindo as respostas inspiradas dos mártires. Reportava-se as preces ardentes dos companheiros da Ásia e da Frígia, que piedosamente haviam socorrido as comunidades de Leão e Viena. Falava entusiasmado da imensa caridade de Vétio Epágato, o abnegado senhor que renunciara à nobre posição que desfrutava a fim de converter-se em advogado dos cristãos humildes. Inflamava-se-lhe o olhar, comentando a estranha coragem de santo, o diácono de Viena, e o heroísmo da débil escrava Blandina, cuja fé confundira o ânimo dos carrascos. Pintou a alegria de Potino, o chefe da igreja de Leão, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos de idade. Por fim, deteve-se com misteriosa alegria, aljofrada de lágrimas, nas aventuras e tormentos de Átalo de Pérgamo, que lhe fora o iniciador da fé. Relacionava todos os pormenores dos suplícios a que se submetera o venerável amigo.
Lembrava-se da dilação havida no processo em razão da consulta do propetor a Marco Aurélio, e demorava-se na descrição dos últimos sofrimentos do grande cristão esmurrado, chicoteado, atado à cadeira de ferro encandecido e finalmente degolado, em companhia de Alexandre, o devotado médico frígio, que em Leão oferecera ao Senhor admirável testemunho de fé. A Assembleia escutava, embevecida, com as referências. Mas por que o pregador teria trabalho intensivo na noite próxima, Lisipo mandou servir algumas tigelas de leite e fatias de pão fresco, e a conversação foi encerrada. De espírito edificado pelas narrativas do velho gaulês, Varro tornou a casa. Regressava mais cedo e um só pensamento lhe absorvia agora a mente: apaziguar a alma inquieta da companheira, propiciando-lhe calma e alegria, com a reafirmação da sua ternura e devotamento. Aproximou-se devagarinho, no intuito de surpreendê-la afetuoso. Atravessou o pequeno átrio, varou a porta semicerrada, mas diante da sua câmara de repouso, estacou, intrigado. Ouviu vozes em diálogo aceso. Achava-se Opílio Vetúrio em seu quarto de dormir. Tentou compreender a tempestade moral que lhe amarfanhava o destino. Não supunha o homem para quem trabalhava capaz de atrair-lhe a esposa a semelhante procedimento. Opílio era primo de Cíntia e sempre fora recebido ali como irmão. Era 10 anos mais velho que ele, Varro, e enviuvara desde algum tempo. Eliodora, a esposa morta, fora para Cíntia uma segunda mãe. Deixara 2 filhinhos, Helena e Caiba, gêmeos infelizes, cujo nascimento ocasionara o falecimento da genitora, e que residiam com o pai, cercados de escravos devotadíssimos, em palacete magnífico, a ilustrar os brasões da família. Trabalhava para Vetúrio nas embarcações e morava numa vila que lhe pertencia. Achava-se lamentavelmente empenhado a ele, desde o casamento, por dívidas pesadas que se propunha a resgatar honestamente com serviço pessoal respeitável. Sentindo que a cabeça se lhe transformara num vulcão de perguntas, Varro pensava: por que razão se entregava assim à esposa à aventura menos digna? Não era ele um companheiro leal, extremamente dedicado à felicidade dela e do filhinho? Ausentava-se comumente de Roma, guardando-nos no coração. Se as tentações de ordem inferior lhe assediavam o espírito durante as viagens habituais, Cíntia e Tassiano lhe eram a invariável defesa. Como ceder às sugestões da maldade, quando se acreditava o arrimo único da mulher e do anjinho que lhe povoavam a alma de santificadas aspirações? E porque Vetúrio lhe compuscava assim o lar? Não se sentia na condição de um amigo convertido em devotado servidor? Quantas vezes, em portos distantes, era convidado ao ganho fácil e renunciava a qualquer vantagem econômica de procedência duvidosa, atento às responsabilidades que o ligavam ao primo de sua mulher. Em quantas ocasiões, constrangido pela gratidão, era obrigado a esquecer possibilidades seguras de melhoria da sorte, simplesmente por notar em Opílio não somente o patrono do seu pão material, mas também o companheiro, credor do seu mais amplo reconhecimento. Angustiado e abatido, considerava consigo mesmo, dentro do aflitivo minuto: se Cíntia amava o primo, por que desposara a ele? Se ambos haviam recebido uma bênção do céu com a chegada do filhinho, como repudiar os laços conjugais
se Tassiano era sua melhor esperança de homem de bem. Semi-alucinado, passou a refletir contra a própria argumentação. E se estivesse prejulgando? E se Opílio Vetúrio ali estivesse em missão de auxílio, atendendo à solicitação da própria Cíntia? Era necessário, pois, acalmar a mente inquieta e ouvir com isenção de ânimo. Colocou a destra sobre o coração opresso e escutou. Nunca te habituarás aos devaneios de Varro, dizia Vetúrio, senhor de si. É inútil qualquer tentativa. Quem sabe, aventurou a prima preocupada. Espero deixará ele algum dia a odiosa convivência dos cristãos. Nunca, exclamou o interlocutor, rindo-se francamente. Não há notícias de pessoas que voltassem inteiramente à razão depois de ambientadas dessa praga. Ainda mesmo quando parecem trair os votos, com temor das autoridades, à frente de nossos deuses, voltam mais tarde ao encantamento. Tenho acompanhado vários processos de recuperação desses loucos. Dir-se-ia sofrerem temível obsessão pelo sofrimento. Pancadas, cordas, feras, cruzes, fogueiras, degolamentos, tudo é pouco para diminuir a volúpia com que se entregam à dor. Realmente estou farta, suspirou a jovem senhora, baixando o tom de voz. Evidenciando a segurança dos laços afetivos que já lhe prendiam o espírito à dona da casa, Opílio acentuou decidido. Ainda mesmo que Varro alterasse as próprias opiniões, não conseguirias modificar a nossa posição. Pertencemo-nos mutuamente. Há 6 meses é minha. E que diferença faz? Sarcástico observou. Acaso teu marido disputa a mulher? Acha-se demasiadamente interessado no reino dos anjos. Não admito, sinceramente, esteja à altura de tua expectativa. Por Júpiter, todos os meus conhecidos que se renderam à mistificação nazarena afastaram-se da vida. Varro falar-te-á do paraíso dos judeus, repleto de patriarcas imundos, em vez de conversar contigo sobre os nossos jogos. E garanto que, se desejares uma excursão alegre, mais que natural em teu gosto feminino, conduzir-te-á, sem dúvida, a algum cemitério isolado, exigindo que te regozijes ao lado de ossos podres.